Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6, onde ele diz assim: Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Glória a Deus. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Glória a Deus. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? O Senhor aqui nesta palavra deixa bem claro, né? Que nós precisamos estar vigilantes. Muitas vezes as pessoas elas acham que elas já estão no padrão de santidade, né? Exigido pelo Senhor, quando na verdade não está. Ou se apega a um tipo, né, de salvação, como que eu posso dizer? Como se aquela determinada prática que ela faz garantisse para ela a salvação. Aquela prática de repente de como ela se veste, de como ela adora, né? Quantas vezes ela vai à casa de oração, né? Muitas vezes as pessoas se apegam a isso, né? A quem está ensinando, a qual igreja ela congrega, como se aquilo garantisse a ela a salvação. Mas ela se esquece de que de repente ela está falhando. O Senhor diz assim, que não tem pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado, né? Então, às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela se veste super nos padrões de santidade exigido pelo nosso Senhor e Salvador. Mas a língua dela é uma língua perversa. Então, ela está fora da santidade exigida pelo Senhor. Amém? Então, sempre quando a gente pratica algum pecado, a gente ainda precisa ser aperfeiçoado. Na verdade, todos os dias, até o dia em que o Senhor vir nos resgatar, nós precisamos correr atrás, né? De melhorar, de aperfeiçoar, porque todos os dias nós vamos falhar. Não existe isso de sermos 100% santos, né? A gente acaba, um momento ou outro, a gente acaba tropeçando. Que a gente não pode acreditar é que realmente a gente já chegou num nível de santidade, né? E é só esperar o Senhor vir buscar, porque não é assim, né? Todos os dias nós devemos correr atrás, né? E também o Senhor nos deixa claro que Ele não é um Deus que Ele está num lugar e não está no outro, né? O Senhor é um Deus onisciente. O que quer dizer? Onisciente quer dizer que Ele está, né? Ele sonda todos os pensamentos, Ele sabe tudo que nós pensamos. O Senhor diz na palavra dele que antes que nós falemos para o Senhor alguma coisa, que Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Ele é um Deus onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Não existe nada
nada que Ele não possa realizar. Não existe nenhuma cura, não existe nenhuma enfermidade que seja impossível, não existe nenhuma situação financeira que Ele não possa resolver, não existe nada que Ele não possa resolver. Ele é insuperável, nunca perdeu uma batalha, né? As causas judiciais, ele é o melhor advogado. De repente ele aparece com uma solução que a gente nem sabia que existia e resolve a nossa situação. Ele é demais, ele é perfeito. E ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para nós é difícil entender isso, porque a nossa mente é limitada, nós somos seres humanos, né? Nós temos um período de vida aqui, de repente nós já morremos e acabou, e esse é o inferno, né? Mas o Senhor não. O Senhor, Ele é eterno e Ele está onde Ele quer, em todos os lugares. Ele está aqui comigo agora, Ele está aí com você, Ele está em todos os lugares. E ainda a palavra do Senhor diz que ainda que eu enterrasse uma cratera no chão e eu me enterrasse ali o Senhor estaria comigo. Ali Ele me veria, ali Ele surgiria dentro daquela terra, daquela cova junto comigo, porque Ele está aonde Ele quer. Nada limita Ele, ninguém limita Ele. Né? Ele faz o inferno estremecer diante da voz dele. Ele é um Deus todo-poderoso, né? Quando nós dizemos em nome de Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder. Que dirá ele, né? Se o nome dele, se falar o nome dele, já nos faz ter ali livramento, salvação, bênção, vitória. Que dirá ele? Então ele é um Deus que ele vê tudo, ele sabe de tudo. E não adianta querer acobertar nada. Não adianta tentar viver de aparência, como muitas vezes vivemos lá fora. É fácil enganar um ser humano, né? Mas a Deus ninguém engana. Ele sonda o mais profundo dos nossos corações. Ele vê quando a gente está lá dentro de casa, né? Se a gente se esconde para fumar, se a gente se esconde para fazer coisa errada, se a gente se esconde no banheiro, né? Se há adultério, se é fiel, se não é. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, né? E ele fala, fiquem atentos, porque de repente eu virei e aí não terá mais jeito. Tem aqueles que falam, né? Não, deixa eu viver a minha vida. Quando estiver beirando a morte, ali eu entrego a minha vida para o Senhor. Mas quem te garante que você vai ter tempo, né? Quem garante para essa pessoa que ela vai ter tempo de pedir perdão? E a graça do Senhor, ninguém brinca com a graça do Senhor, né? O Senhor nos perdoa sim, mas quando nós cometemos de forma inconsciente, sem saber que aquilo é errado, né? Às vezes vivemos uma vida de pecado, de repente nós descobrimos que aquilo era um erro e nós pedimos perdão ao Senhor e Ele está pronto, sempre pronto para nos perdoar e nos aceitar. Mas quando a pessoa faz o que é errado, sabendo que é errado, para depois se aproveitar da graça do Senhor, pedindo perdão para Ele, para continuar nas velhas práticas, aí, meu querido, é outra história. Pode ser que o Senhor perdoe, mas é bem mais difícil, né? Então, que nós fiquemos espertos, né? Com os olhos bem atentos, como aquelas noivas, né? Da parábola que ele contava, que ele contou para os discípulos, né? Ô, mosquitinho, sai em nome de Jesus. Que ele contou para os discípulos, né? Sobre as viúvas que tinham ali as suas velas bem acesas e as outras não, estava apagando. Aí as outras dormiram, né? As suas velas apagaram. Aí o noivo chegou, abriu a porta, ô mosquitinho, abriu a porta. E aí ele levou só as noivas que estavam com as suas velas bem acesinhas, esperando ele chegar. E as que deixaram as velas se apagarem, ficaram, né? O Senhor falou, eu não as conheço, fique longe de mim. E elas perderam ali a chance de entrar e morar com o noivo. Amém? O Eterno te ama.